Coloca o seguinte, ó. O gráfico a seguir mostra a posição em função do tempo de uma partícula em movimento harmônico simples, no intervalo de tempo entre 0 e 4 segundos. A equação da posição em função do tempo para este movimento harmônico é dada por, então, vamos lá, ó, x é igual a A vezes cosseno, abre parênteses, de ômega vezes t mais iota, tá bom? Pessoal, bastante cuidado. Esse x está aqui no eixo em pé, no eixo y. Então, esse x é o resultado da função. E a função é aplicada na variável que é indicada no eixo horizontal, é t. Então, falar x aqui no caso é o mesmo que falar de f de t. Cuidado, x não é a variável que eu utilizo para calcular o resultado da função. O x, nesse caso, ele está no lugar do y. Ele é o resultado. Ah, o autor colocou só para confundir? Não, pessoal, o autor colocou para ver se você presta atenção, se você sabe realmente do que ele está falando, tá certo? Então, vamos às contas aqui. Eu vou utilizar o próprio gráfico para identificar os valores. Então, ó, o 2 é o máximo da função, o menos 2 é o mínimo. Então, o que eu tenho? Que a imagem da função f, ela vai do menos 2 até o 2. Lembre-se sempre, a imagem refere-se a... Ela vai do mínimo até o máximo da função, tá bom? Sempre no eixo vertical aqui, tá? Bom, se a imagem vai de menos 2 até 2, o A, tá certo? Que é o valor que seria somado aqui, ele é zero. Não esse A aqui, seria um outro valor, um B, tá? Mas ele nem usa, ele já deixou claro que é zero. Veja que ele não está somando ninguém aqui a função. Então, aqui é zero. Esse é o valor médio, tá? Esse valor aqui, ó, a distância entre o valor médio e o máximo, ou a distância entre o valor médio e o mínimo, são a amplitude. Bom, como eles são a amplitude, tá? Então, a amplitude é igual a 2. O que eu posso garantir? Que o módulo do valor que multiplica a razão, então, nesse caso, o módulo de A, é igual a 2. Mas aí eu tenho duas possibilidades. Ou esse A é positivo, ou esse A é negativo, tá? Essa função é cosseno, tá bom? E eu estou iniciando ela na decrescente, a partir daqui do eixo horizontal. Na função cosseno, quando eu começo na decrescente, eu garanto que o valor que está multiplicando a razão é positivo também. Ah, professor, mas não é crescente quando é positivo? Crescente se a função for seno. Então, se a função é seno, eu começo na crescente, é positivo. Se a função é seno, eu começo na decrescente, é negativo, tá bom? Aqui, no caso, é função cosseno, ele deu a função. Uma outra dúvida que muita gente tem, professor, eu vi um vídeo lá na internet e falava que quando começava do valor médio era seno, não tem necessidade de ser assim, tá bom? Lembre-se, qualquer senoide pode ser tanto seno quanto cosseno, admite as duas possibilidades, tá bom? Então, no nosso caso aqui, ele usou cosseno, começou na decrescente, no cosseno, quando começa na decrescente, eu garanto que o A é positivo. Então, portanto, o A é igual a mais 2. Então, já achei aqui, ó, o valor do A, que é igual a 2. Precisa achar o ômega e precisa achar essa bolinha cortada que é o iota. Como é que eu vou achar o ômega? Pelo período. Pelo desenho aqui, ó, pessoal, dá para perceber que essa distância aqui é o período, tá? E o período aqui é igual a 4, porque eu saí do 0 e fui até o 4. Então, vamos usar isso daí, ó. Então, do período, eu tenho o seguinte. Opa, vamos lá. O período é igual a 4. E como é que eu calculo o período? Mas deixa eu fazer aqui embaixo. É 2π
pelo módulo de m, só que agora não é m. O m é o valor que multiplica a variável, nesse caso t. Agora é ômega. Ele trocou a letra aí, ó. E isso é igual a 4. Como é que eu vou fazer isso? Multiplicando em x aqui, ó. Na verdade, eu vou inverter. O módulo de ômega passa multiplicando e o 4 vem dividindo. Vai ficar, então, 2π dividido por 4, que é igual ao módulo de ômega. Mais uma vez, o ômega pode ser positivo ou negativo. Como aqui não faz diferença, eu vou usar ele positivo. E aqui eu vou simplificar. Vou dividir o 2 e o 4 por 2, em cima dá 1, embaixo dá 2. Então, eu tenho que o ômega é igual a π sobre 2. Professor, lá no gabarito tá que o ômega é menos 3π sobre 2. É a mesma coisa, galera. Ó, quer ver? Vamos pegar a circunferência aqui, ó. Eixo dos senos, eixo dos cossenos. O que é o menos 3π sobre 2? Eu saio do 2π e volto 3π sobre 2. O 3π sobre 2 refere-se a 3 quadrantes. Então, esse arco vermelho é o menos 3π sobre 2. Mas se eu sair do zero e vier até aqui, quanto que eu andei? Π sobre 2. Então, andar 3π sobre 2 e andar π sobre 2 me leva no mesmo lugar. Então, escrever que o ômega é menos 3π sobre 2 ou que ele é π sobre 2 é a mesma coisa. Eu estou falando da mesma posição no ciclo, tá bom? Então, deixa eu apagar isso daqui. Prontinho. E vamos continuar então. Bom, já achei o A, já achei aqui o ômega, tá bom? Então, o ômega vale π sobre 2. Falta só o iota. Como é que eu vou calcular o iota? Eu vou usar um ponto do gráfico, só isso, tá certo? E eu posso usar o ponto que eu quiser. Então, eu vou facilitar minha vida. Eu vou usar o 0, 0 aqui no começo, tudo bem? Então, eu vou demarcar aqui, ó, vou chamar de ponto O. Então, o ponto O tem coordenada 0, 0. O que significa isso daí? Que o f de 0 vai ter que dar 0, aplicando aqui na função. Então, vai ficar A vezes cosseno de ômega vezes t mais iota tem que ser igual a 0. No lugar do A, o 2. Então, vai ficar 2 vezes cosseno. No lugar do ômega, π sobre 2 vezes t. Tudo isso mais iota, que é igual a 0. Bom, eu posso pegar esse 2 e passar dividindo. Mas a hora que eu passar o 2 dividindo, o que vai acontecer? 0 dividido por 2. E 0 dividido por 2 é 0. Então, se quiser fazer essa passagem direta, não tem problema. Então, você vai ter que cosseno de π vezes 2 vezes t mais iota é igual a 0. Quando que o cosseno é 0? O cosseno é 0 no ângulo igual a π sobre 2 ou 3π sobre 2. Tanto faz, tá bom? Eu vou usar o π sobre 2. Então, vai ficar que esse ângulo aqui, ó, o π sobre 2 vezes t, a tudo isso daqui tem que ser igual a π sobre 2. Ai, não é vezes t, desculpa. É vezes 0, né? Foi mal, pessoal. Esqueci de substituir aqui, tá bom? Então, aqui, ó, só relembrando, eu fiz a substituição do A, do T, que foi dado aqui na coordenada, e fiz a ômega também, tá bom? Aí, só voltando, vai ficar cosseno, agora sim, cosseno de 0 mais π, tá bom? Deixa eu melhorar aqui, porque não ficou bonito, né? Então, ficou cosseno de 0 mais π, mais iota, desculpa, é igual a 0. 0 mais iota é o próprio iota. Então, ficou cosseno de iota é igual a 0. Aí, voltamos naquilo que eu falei.
cosseno de que ângulo dá zero? Porque eu quero saber o iota, né? O iota pode ser π sobre 2 ou o iota pode ser 3π sobre 2. Tá certo? Então, eu tenho essas duas possibilidades aqui, tá? Mas aí, se você olhar lá para as alternativas do exercício, tá certo? Se você olhar lá para a resposta, você vai ver que ele vai usar o iota igual a menos 3π sobre 2. Aí é o que eu falei. O menos 3π sobre 2 é igualzinho ao π sobre 2, tá? Então, no caso aqui, eu vou desconsiderar essa possibilidade, tá? Vou pegar o primeiro valor e eu já tenho a resposta do exercício. Ele pediu para calcular as variáveis indicadas, então o ômega, ele pediu para calcular o A e ele pediu para calcular o iota. Ele não pediu para reescrever a função. Então, por aqui, nós terminamos o exercício, tá certo? Prontinho, pessoal, tá resolvido aí.